Bom dia com Jesus. Uma pergunta. O irmão procura se um irmão da mensagem pode um irmão da mensagem, tendo televisão, ser diácono? Eu pediria ao irmão para me ajudar a fazer essa pergunta para esse irmão que você sabe que ele tem televisão. Como é que ele usa, como é que é isso? Como é que é a consciência dele a respeito disso? Depois o irmão me comunica, por favor. Se possível, no escritório, pessoalmente ou escrito, faz favor para mim. Só mesmo pergunta para ele. Eu vou ler essas perguntas aqui, mas eu vou respondê-las à tarde, por se tratar de uma reunião de ceia. Pastor, cometi um erro já, sofri muito, paguei o preço alto, me consertei com quem devia. Tenho sentido muitas vezes que não sou bem-vinda no companheirismo das irmãs. Sofro muito porque não sou o que pensam. As irmãs fogem como se eu fosse uma coisa ruim. Como devo me comportar com esse tipo de tratamento? Devo ignorar? Exatamente. Ore por elas. Ore para que elas se lembrem que, se Deus tirar a mão de misericórdia delas, elas entrarão pelo mesmo caminho. Agora, há muitas pessoas que reconhecem a posição de outros e dizem, bom, eu mereço. Perdi a minha confiança, só o tempo é que vai restaurar. Com muito respeito e reverência, tenho ouvido a mensagem do profeta, uma igreja enganada pelo mundo. E com muita autoridade o profeta chega a gritar com o tabernáculo Branham, que o ismo mundano se arrasta sobre eles. Ele chegou a dizer também, tabernáculo Branham, os filisteus vêm sobre ti. E eu senti no meu coração sobre irmãs que estão passando até na fila da ceia, quase sem sobrancelhas, que estão raspando tudo. Isto é ou não um ismo mundano se arrastando sobre o tabernáculo da fé? É mundano que é. A mulher mundana tira a sobrancelha. Uma cristã não tira a sobrancelha. O profeta fala em várias mensagens que o filho não tem o sangue da mãe. O que da mãe tem no filho? Filho da mãe. Não, isso tem a ver com a genética. Não? Tem muito a ver com a mãe. Eu vou trabalhar mais essa pergunta à tarde, na ceia. Mas em síntese, assim, são estas coisinhas e outras que são as razões de muitas mães, muitas mulheres, muitos irmãos e irmãs não terem vitória que desejavam. Estas coisinhas e outras são a razão de não vencermos, não termos uma libertação total, né? Estas coisinhas e outras. Talvez que elas não praticam e a pessoa que fez a pergunta pratica. Porque não vai me dizer que você está inteiramente perfeito ou perfeita. Mas é por estas coisinhas que nós todos praticamos, fazemos, é que não temos uma libertação total e certas vitórias que gostaríamos de ter, e que precisamos de ter.
pelos nossos filhos, por nós mesmos. Então é isso aí. Na verdade, os ismos mundanos podem ser incluídos nisso aí também, não é? Parte doutrinária que mais forma ismo. Mas, sem dúvida alguma, o nosso comportamento não deixa de comprometer aquilo que a doutrina. A doutrina. É melhor ter, o profeta diz que é melhor estar numa doutrina errada e ter um espírito certo, do que estar na doutrina certa e ter um espírito errado. Muita gente está na doutrina certa, mas tem um espírito errado. E muitas pessoas estão na doutrina errada e têm espíritos certos. Ele diz que é melhor porque a hora que a verdadeira chega, eles unem uma coisa com a outra, o espírito certo com a doutrina certa. Eles não rejeitam, justamente por terem espíritos certos, é que eles não rejeitam a doutrina certa. Vamos ler só os 2 versículos primeiros da primeira carta, do primeiro capítulo aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nós te pedimos, Senhor Jesus da graça, que tu venhas confirmar, ó Deus, tudo o que temos proposto em nossos corações. Eu tenho desejado muitas boas coisas, e por não consegui-las, às vezes a minha alma fica triste. Isso aconteceu com o Senhor, acontece com todo o corpo do Senhor. Tu conheces o desejo dos nossos corações. Sejam eles atendidos ou não, nós nos gloriaremos no Senhor. Nós procuraremos exaltar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Venha pôr em ordem o espírito de cada um de nós, sujeitos à tua palavra, o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados. Na última mensagem, é ser filho, não é? Estávamos ouvindo na estrada e quando rodamos no final a fita do irmão Branham sobre aquele escravo que era filho do rei lá na sua tribo. E por isso chamou a atenção daquele mercador, aquele traficante de escravos, né? Ele queria comprá-lo, porque ele trabalhava e se portava de uma maneira diferente dos demais. Mas o seu dono não quis. Disse, não, este não está à venda. Intrigado com aquilo, inquiriu do seu dono por que ele era assim. Ele disse, porque lá na sua terra, na sua tribo, ele era filho do rei da tribo. Por isso ele se portava daquela maneira, mesmo sendo agora um escravo. Agora nós vamos... Vou pedir, irmão... Não, está aqui.
E aí eu pedi o irmão Divino, mas está aqui. E as notas relacionado com a palavra súdito. O irmão Brana não deixou nada confundido em relação à palavra de Deus. Às vezes a nossa mente é que precipita e puxa o gatilho antes da hora, ou qualquer coisa assim. Isso muitas vezes não nos desqualifica, desde que estejamos dispostos a voltar atrás, a corrigir, a aceitar aquela correção. Então há muitos que pensam, porque o irmão Brana diz que nós somos súditos do reino de Deus, que Jesus Cristo vai reinar sobre nós no milênio. Ela vai ser, a noiva vai ser rainha e vai ser reinada ao mesmo tempo. Mas não é. Não é assim. Porque súdito é aquele que está submetido à vontade de outrem. É que está sujeito. Então, esses súditos do reino, aqui, não são os ímpios. Não são nem mesmo os denominacionais. Isso nós temos de conversar como família, sentados à mesa. Como nós tivemos uma palestra lá no rancho do irmão Olavo, com sua esposa, irmã Dalvina. Eles tiveram a ceia, e eu fiquei tão maravilhado com aquilo. Eu disse, o irmão Brana se regozijaria muito por ver a coisa de Deus sendo tratada com um casal, apenas como se tivesse 2.000 pessoas. A comunhão, lava pés direitinho. Então, ali nós tivemos noite que nós não tivemos culto propriamente. Vamos fazer um culto. Nós começamos a conversar sobre as coisas de Deus, naturalmente. Graças a Deus, onde posso dizer isso pela misericórdia do Senhor. Aonde a gente vai não tem maledicência. Pessoa que fala mal de outros perto não anda na minha equipe, não viaja comigo. Não pertence ao meu grupo particular. Só coisas boas, brincar. Às vezes, brincadeiras sadias, que não faz mal a ninguém, como o irmão Brana brincava também. Agora, assim, conversando, e como um abismo chama o outro, uma maledicência chama a outra, uma conversa na Bíblia, experiência de ministério, coisa e tal, vai chamando o outro. E cada um vai participando. No fim, termina aquela atmosfera tão gostosa, você vai dormir em paz. Você dorme com o seu coração em paz. Faz aquela oração gostosa e vai dormir descansado. Nada te comprometeu naquela roda, né? Naquela noite, matando muriçoca de cá, de lá, e conversando daqui, né? Mas só coisas que podem pôr dentro do vaso sagrado. Porque aquilo ainda existe. A panela dourada ainda existe. E só maná é que pode pôr ali dentro. Maná. O maná fala de Cristo. Fala de boas coisas, boas palavras.
Agora, completando, eu quero dizer, afirmar, que o sistema denominacional não é súdito do reino de Cristo na Terra. Porque, na verdade, o Deus deste século, Deus com letra minúscula, é Satanás. Está lá na carta aos Coríntios. Deus deste século é o diabo. João disse, o mundo jaz no maligno. Jaz quer dizer está no maligno. Está aí, aqui jaz, fulano de tal. O mundo está morto no pecado. Aqui jaz o mundo, no maligno. Então, o reino que nós temos agora, universal, é do diabo. Ele está reinando sobre todas as leis da televisão, que é a lei perfeita, bonita demais, que Deus criou, não foi o diabo que criou. Agora, o diabo tem isso nas mãos. O profeta diz, para um pequeno pregador, colocar um programa na televisão hoje não é possível. Ele nunca dá conta de fazer aquilo, porque custaria uma fortuna. E mesmo no rádio, Deus sabe como nós mantemos esses programas. E estão ali pela graça. Não se referindo nem tanto ao pagamento, mas mesmo até eles aceitarem o programa. Como na Rádio Anhanguera, há 25 anos. Dia 15 do mês próximo, completa 25 anos. Então essas leis todas, do telefone, do fax, essa motriz, né, automotriz, tanto terrena como náutica, como aérea, tudo está nas mãos do inimigo. E os filhos de Deus usam disto como que de migalhas que caem da mesa do rico. Nós somos catadores de migalhas. É uma sobrinha daqui, uma sobrinha dali, luta daquela e dali. E não podemos ter nem mesmo aquilo que viesse a nos proporcionar uma vida digna como humanos. Quantas famílias se sujeitam à promiscuidade por circunstâncias, por falta de uma residência adequada para filhas, mulheres, quarto e banheiro separado e tudo. Agora, é certo e absolutamente correto, Deus sabe disso, a Bíblia sabe, vocês entendem que isso foi oferecido a Jesus lá no Monte da Tentação. Foi oferecido ao Senhor Jesus, para que ele estivesse reinando hoje. Ele teria que se dobrar diante de Satanás. Mas Jesus não aceitou. Porque ele sabia perfeitamente que ele redimiria a terra. Redimindo a terra, ele redime também o cosmos. Ele redime todas as leis. Que todo o universo se sente atingido pela atmosfera da Terra, direta ou indiretamente. As galáxias, todas, o pecado abalou todo o universo. Todo o universo, não resta dúvida. A agressão que a Lua sofre, são pedradas que ela recebe constantemente, fazendo poeiras cósmicas, crateras, e outros em chama de fogo, e assim por diante. Outros mundos, tudo afetado
por causa do pecado, por causa da queda. Agora, quem é súdito aqui é somente os filhos de Deus. Por isso que o irmão Branham disse que na mensagem, vocês não se incomodem de falar muito compassado, que já é um método mesmo, mas na revelação do Senhor Jesus Cristo, parágrafo 48, a mensagem das 7 eras, a revelação de Jesus Cristo. Ele diz: o Rei, o Cordeiro, o Pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. E isso é o que está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados. Então, se você pensa que você não tem pecado, você já está pecando e fazendo ele mentiroso, disse São João. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso até. Né? Porém, algum dia aquele cordeiro será leão da tribo de Judá. Isso você nota, eu não tenho como fazer cumprir todo o esboço. Veja, meu gosto, nós iríamos estudar tudo isso aqui, mas já sei que não dá. Porque você tem que ir a Apocalipse 5, vocês que gostam de anotar, os evangelistas. Aí você vê isso com tanta clareza, com tanta beleza, é tão bonito. Eu costumo dizer, eu não sou mestre, eu não sou um mestre. Mas quando essas coisas lampejam sim, vem esse relâmpago, eu tenho segurança daquilo. O irmão Branham não adotou os estudos sistemáticos. Eles derivam muito do sistema organizacional. Os estudos sistemáticos. Você vê que o irmão Branham faz isso, faz aquilo, e segue em frente. Ele vai para lá, vem para cá, para a esquerda, para a direita, e segue em frente. Agora, sem dúvida alguma, eu creio no quíntuplo de Efésios. Eu creio piamente, de coração, no quíntuplo de Efésios. Então, o melhor que faz o obreiro é aquele que não é mestre, não se meter a ser mestre. Porque o perigo está aí. Agora, como pastor, como pregador da palavra, e com características evangelísticas, e, sei lá, um estabelecedor, a gente vê essas coisas assim tão claramente, porque pode-se apontar muitos defeitos nesta igreja, mas inimigos mesmo reconhecem que doutrinariamente ela é bem estabelecida. Inimigos mesmo da obra. Mas isso por quê? Por causa do equilíbrio de espírito que o Senhor tem nos dado. Então você quer uma coisa bonita, linda, desbrochando como uma rosa, no seu cenário de conhecimento da palavra, veja Apocalipse 5. O livro está fechado. João chorando, porque não havia ninguém digno, mas ninguém, de nem sequer olhar para o livro, quanto mais abri-lo. Aí, a microfonia me incomoda tanto na palestra. Mas ele chorava amargamente,
porque ninguém podia definitivamente abrir o livro e nem sequer olhar para o livro. Então Ancião veio e o consolou, dizendo: não chores, João, não chores. O leão da tribo de Judá venceu. Agora os irmãos notem que ele foi apresentado pelo ancião como leão. Leão é rei. É o rei da selva. Como rei, você vê que o diabo brame como leão, mas não é leão, como leão. Como. O leão mesmo é Jesus Cristo. Ele brame como leão, mas como? Como leão, não sendo leão. Ele brame como leão, porque o leão é Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá venceu. Aí João, naturalmente, recebeu aquele tônico, um despertamento tão grande, porque afinal ele se angustiava, ele estava ali por causa disso. Por esse motivo que ele estava na ilha de Patmos, por causa disso. Primeiro capítulo de Apocalipse. Você vê a causa. E então o que aconteceu, irmã? Quando ele olhou, você está lendo sua Bíblia em casa, você vai ver. Que, quando ele olhou, ele não viu o leão. Ele viu um cordeiro sangrento, com 7 pontas, 7 olhos, falando exatamente das 7 eras da igreja. 7 Espíritos de Deus, 7 mensageiros. E eu pensava, mas como é que pode? Deus tem 7 Espíritos, são os 7 mensageiros, as 7 estrelas, os 7 olhos de Deus, durante os 7 períodos da igreja. Estão ali, naquele quadro, para testemunho. Então, ele viu, foi um cordeiro sangrento. Porque isso aconteceu exatamente na metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Isso não se discute. Eu não tenho que provar isso, mas a última, na primeira metade, não é? Os 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo. Abriu-se o parêntese. Então Deus colocou aí os 7 períodos da igreja ali dentro para dar cumprimento ao ministério desse cordeiro sangrento. Com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos. E fecha o parêntese agora, para continuar a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Isto quer dizer, concluir as 70 semanas. Essa última metade é com judeus. Não tem nada a ver com gentios. Então fechou-se o parêntese. Ou os parênteses. Porém, algum dia... Mas então, que transformação, que metamorfose é esta? Que coisa é essa? João, o ancião falou do leão, ele vê um cordeiro. Isso aí mostra para o nosso visitante, nosso irmão denominacional, que Deus pode aparecer da forma que ele bem entender, milhões e milhões de espécies diferentes, de maneiras diferentes, em lugares diferentes. Quanto mais ele bradar dos céus e descer em forma de pomba, o cordeiro que estava dentro do rio. Era eu mesmo. Então ali estava o mesmo. Em função diferente, em missão diferente, em ofício diferente. Se eles
se ele fosse leão mesmo, então a igreja nunca estaria sob esse jugo que ela está, como aquele escravo estava ali. Mas um dia ele virá como leão. Ele virá com poder e glória. Veja, ele virá com poder e glória, voltando para o parágrafo 48 da revelação de Jesus Cristo. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Ele vai reinar sobre essa terra. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Ele é rei. Mas ele reina sobre quem? Porque ele é nosso rei, rei dos santos. Isso é individual. Hoje em dia é um reino espiritual. Por isso, como humanos, nós somos súditos, sujeitos. Em tudo devemos nos sujeitar a uma ordem, a uma liderança, a ordem da igreja. Paulo condenou aqueles que não se sujeitam a dominações. Não é denominações. Dominações. Domínio. Não aceita domínio. Não aceita ordem, não aceita regra, regulamento. Paulo fez isso. Mais de uma vez ele disciplinou os tais. Me lembro quando o irmão Bob esteve aqui, pessoas às quais eu já havia discernido, quando entrava no escritório, dizia, um deles, ele disse, esse aqui não sujeita. Depois, a hora que saiu, eu falei, esse aí não sujeita, falou para mim, não sujeita apostolado, domínio sobre ele. Comecei a ficar com medo do irmão Bob. Porque ele falava exatamente de acordo, ele não mexeu com uma pessoa daquelas com as quais o meu espírito combinava. Então, ele é nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual, o irmão Breno está dizendo. Não é desse sistema mundano. Portanto, a nossa parte humana tem que ser sujeitada. Aí ele é súdito. E ficar a serviço dele, porque, na verdade, filho não é servo. E nós somos servos de Deus. Aqui, na dimensão humana. Nós somos filhos servindo. Nós somos filhos súditos do reino. Mas lá não. No milênio não. Assim como nós tampouco somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Por isso é que nós não nos conduzimos. Nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Aí, não para sua satisfação. Por isso, veja aqui, não é deste sistema mundano. Assim como nós tampouco somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o espírito do reino onde nascemos. É aquele escravo, filho do rei. Onde Jesus é o rei. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, no caso aí,
não raspam suas sobrancelhas, não pintam suas unhas, não é? Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos, essas roupas de modas e outras coisas que o mundo ama tanto. Que o mundo ama tanto. Sabe-se, outro dia mesmo, um dono de um restaurante estava falando isso comigo, falou, olha, elas ficam sem comer pela aparência. Sacrifica a boca para cuidar da aparência. Que o mundo ama tanto. Sacrifica o orçamento porque precisa daquilo que alimenta a moda, o supérfluo. Por isso é que nossos homens não bebem, não fumam, não andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. E se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo, que mora em nós. Todo o reino da terra está desmoronado, porém o nosso permanecerá. Ora, só isso é o bastante. Eu quero que a igreja distinga bem mesmo, essa palavra súdito, essa fase de súdito, de estar sujeito, de estar servindo, inclusive servindo. Porque a noiva não vai servir. A noiva será servida pelos eunucos, pelos 144 mil. Enquanto os demais lavrarão a terra, levarão do seu fruto na porta da Santa Jerusalém, e os eunucos é aqueles que não mexem com mulher. Então, aqui o rei tinha eunucos. Eram homens que não tinha perigo deixá-los com suas mulheres para servir. É simples, é claro, e eu estou convicto de que mesmo como Deus construiu a barata, pode queimar o mundo todo com energia atômica. A barata não morre. A energia atômica não mata a barata. Interessante. Agora Deus vai ter poder ou não vai ter poder para cumprir esse Novo Testamento do Velho Testamento, que é Isaías, que fala do princípio, desde o princípio até o fim. Ele fala dessas nações sendo regidas. Agora, Deus tem poder ou não? Para preservá-los de tudo isso e tirar a natureza pecaminosa. O irmão Branham, então eles se transformarão em cordeiros, por isso vão ser regidos com vara. Tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Vão ser pastoreados. E nenhuma pessoa daquela vai fumar um cigarro, vai ser usado o diabo. O irmão Branham diz assim que um espírito é inofensivo até enquanto ele não encontre alguém para usar. Então ele não vai encontrar ninguém a quem possa usar. Não haverá pecado, não haverá morte. Mancebo de 100 anos. Não haverá morte. Porque é reino. Súdito não é a noiva. Ele tem que estar reinando sobre alguém. Esse alguém, Isaías deixa muito bem claro, e o profeta também deixa muito bem claro. Agora, tudo que é pecado desaparecerá. Não haverá uma morte. Não haverá um crime. É fácil. Antes de fazer asfalto,
asfaltado para Aruanã, por exemplo, dos anos que eu vou lá. Alcancei isso. Nas águas ninguém chegava, tinha que passar por Goiás, por Itapirepuã, Água de São João e tudo, e naquela dificuldade toda. As canoas podiam pousar nos portos com motores e tanques cheios de gasolina. Ninguém nunca mexia. Ninguém. Nunca sumiu um motor, nunca sumiu uma canoa. Agora hoje some motor dentro de casa trancada lá. Depois que chegou o progresso, o asfalto e a televisão. Depois que chegou o espírito da era lá. Essa beirada de rio, e todinha, você não pode largar mais nada. Tem que tirar e guardar, vigiar. É um exemplo que eu estou dando. Por que que então você podia deixar tudo lá? Ninguém era usado para roubar. É um exemplozinho. Em Filipenses capítulo 3, aos Filipenses capítulo 3, eu fico seguro disso. Aos Filipenses, não é capítulo 3? Efésios. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, súdito não é aquele que sujeita, é o que se sujeita, é que será sujeitado. Mas então, quando nós tivermos corpos como o dele, nós vamos sujeitar todas as leis. A todas as leis, todas as ondas, micro-ondas, tudo estará sujeito a essa esposa, a esse corpo. É muito bonito isso aqui. Com o tempo, a gente ia estudando devagar. Aqui, por exemplo, ó, a noiva é súdito aqui nesta dimensão. E que a mulher esteja sujeita ao marido como ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Reinando aqui como súdito. Aí então você pega aqui, olha, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 105, 104 ao 106, para completar. Não vai nem dar para entrar no estudo mesmo, propriamente dito. Porque somos reis e sacerdotes, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1:6. Eu sei que a escola, você precisa prestar atenção e ver um sono na gente. Palestra dá sono. E às vezes você desliga do assunto. E nos fez, há certas verdades que devemos acentuar. Esta é uma delas. Salvação é obra dele. A salvação pertence ao Senhor, completamente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Reis espirituais. Espirituais. Ficou bem distinto lá no parágrafo 48. Então você faz a ligação agora, concordância com 104, da mesma mensagem. Vocês que anotam. Você põe o ponto e vírgula e 104, 106. Nós seremos reis sobre a terra quando com ele
Ora, se nós vamos ser reis sobre a terra com ele, nós estaremos reinando sobre alguma coisa, sobre alguém, gente. Quando ele se assentar em seu trono, porém agora somos reis espirituais. O seu espírito tem que dominar essas vontades mundanas. Somos reis espirituais. Nós seremos reis sobre a terra com ele, quando ele se assentar em seu trono. Agora é o leão da tribo de Judá, que João viu. Porém, agora somos reis espirituais e reinaremos sobre um reino espiritual, diz em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Isso, você sabe que é reinar justamente sobre os nossos próprios sentidos? Por isso aquele cientista chinês, ele diz, olha, é uma questão de caráter você dizer assim, eu não vou comer isso, eu não vou beber isto. É uma questão de caráter. Isso faz parte do caráter da pessoa. Eu não vou beber isso porque eu sei que isso faz mal para a minha saúde. Eu não vou comer isso porque eu sei que isso é maléfico. Ah, mas eu não dou conta, não dou conta. Ele disse, isso é um defeito de personalidade. É um defeito no caráter. Afinal de contas, aquilo está reinando, está dominando. Em Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora mesmo reinamos com Cristo, agora mesmo reinamos com Cristo tendo domínio sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Mostrando seu louvor e glória, mostrando a Ele mesmo, porque Cristo em nós, porque é Cristo em nós, estou no 105, é Cristo em nós efetuando o querer e o efetuar por sua boa vontade, sim, certamente. Agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos tem feito sacerdotes. Agora, você sabe que Jesus não podia ser sumo sacerdote sem ser rei? Da nossa confissão? Por quê? Ele diz, não, mas Davi não era sacerdote. Ele era apenas rei. Por isso ele pôde casar-se com Abigail, com Betseba. Davi estava tipificando um ofício isoladamente de rei. Se ele não fosse rei, ele não podia tomar uma mulher gentílica violada, como ele tomou, e purificá-la para si, tomá-la como virgem para si. Há um pastor lá nos Estados Unidos que disse que o irmão Branham disse que se Jesus viesse agora, ele viria de cabelo cortado, paletó, gravata. Não iria pregar de manto, de barba. Barbeado, sem bigode, sem taturana debaixo do nariz. Ele viria de acordo com a hora. E o outro missionário diz,
que o irmão Brana disse que se Jesus fosse casar, ele se casaria com Maria Madalena. E aí? Porque ele a purificou para si. Por isso que num caso deste, o fora é do rapaz. Quando a moça faz uma confissão para ele, o fora é dele julgar. Eu tenho um caso, estamos estudando um caso, de um rapaz que teve... ele não se casou lá fora e constituiu uma família de 3 filhos, com 3 filhos com uma mulher, mais ou menos assim. E ele é uma pessoa boa, de um bom espírito. E não deu certo, essa mulher se perverteu e coisas assim. E ele trouxe uma moça do interior, uma moça distinta, madura. Ela chegou no escritório e disse, olha, eu vou nomear uma comissão, inclusive essa comissão vai lá nessa mulher. Depois eu direi para você e para o seu pastor. Eu vou dar o laudo. Mas de antemão eu já digo que isso é um fórum seu. Isso é coisa de julgamento seu. Ele pode se casar. Ele tem 2 testemunhas de todos esses fatos e trazendo essa comissão, trazendo esse laudo para mim. Ele pode se casar, mas o fórum é seu, o julgamento é seu. O porquê de você casar-se com um homem que tem 3 filhos? Aí você que vai decidir. É fórum seu. Você que vai ser a juíza da questão dele. E inverso também. O caso da moça que já foi noiva. Os pastores quebram cabeça demais com isso. Às vezes. Quebravam, né? Eu acredito que acabou isso. Isso é um fórum do rapaz, do outro moço. Que ela cometeu aquele erro que o irmão Brana fala, cometeu. Mas é um fórum dele, ele vai julgar. E ele vai assumir aquilo. Você pode assumir aquilo sem nunca lançar em rosto dela, como Jesus faz com a igreja. Então está tudo bem, o profeta disse que está bem. Então, quando começa a esquentar o motor, tem que desligar. Sim, certamente. Agora mesmo estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas isso é tão bonito. Por isso ele tinha que ser rei, sacerdote e profeta. Ele tinha que ter a autoridade de rei. Ele tinha que ser leão, ele tinha que ser cordeiro. Ele tinha que ser pomba. É tão bonito isso aí. Ele nos fez sacerdotes. Sim, sacerdotes. E ele oferecendo louvor espiritual que procede de lábios santificados. Aí é onde vem o cântico. O ministério do cântico, desde o tabernáculo, lá no Velho Testamento, foi considerado. Mas sabendo que aqueles tocadores, aqueles cantores, estavam sujeitos à pena de morte. Eram apedrejados. Se não obedecessem, se não preenchessem os requisitos da lei. Rendendo a Ele nossas vidas como oferta doce, adorando-lhe em espírito e em verdade, intercedendo e suplicando, sacerdotes e reis de nosso Deus. Com razão não desejamos o mundo. Eu não creio que tenha uma pessoa aqui desejando o mundo. E além do mais, somos um povo peculiar. Nós somos um povo especial. Não há como nos esconder. Zelosos de boas obras, temos sido recriados nele para sermos filhos à semelhança de nosso Pai. Irmãos, isso vai ter uma sequência sem fim, se quiser. Esse ser filho. Esse ser filho. Porque
Aqui nós vamos entrar aqui em coisas muito preciosas, de uma maneira simples assim, conforme estamos estudando dentro da mensagem, clara. Simples e clara. Ele tinha que ser filho, para que nós fôssemos filhos. Se Deus não se fizesse filho, jamais seríamos filhos. Isso é profundo. Então, ao invés de adorá-lo, não existe adoração aceita por Deus a não ser através de Jesus. Não há como se aproximar dele através de oração, de cântico, louvores, adorações, a não ser através de Jesus Cristo. Não há. Por isso ele teve que se fazer filho. O próprio Deus se fazer filho. O próprio Deus sendo leão. O próprio Deus sendo cordeiro. O mesmo Deus sendo pomba. Então Deus são três animais, meus irmãos denominacionais. Quem discute que ele é leão? Quem discute que ele é pomba? Quem discute que ele é cordeiro? Ninguém. Então são três pessoas, três animais? Não. Esses animais representam exatamente ofícios distintos dele. E há pessoas como Davi. Samuel, por exemplo, representou o Deus uno. Ele reinava, ele intercedia, ele iluminava, ele era profeta, ele julgava, era tudo ele. Depois o povo pediu, não, nós queremos pessoas distintas. Como fizeram lá em Nicéia. Nós queremos três deuses, três pessoas distintas. Nós não queremos tudo em Jesus Cristo. Nós não queremos a plenitude da divindade em Jesus Cristo. E, perigosamente, alguns pastores pregadores deslizam nisso aí. Não querendo isso. Essa plenitude para a igreja. Porque nós vamos chegar lá. Sendo filhos, Paulo já disse, o nosso corpo será transformado, essa mesma plenitude estará em nós, e nós sujeitaremos todas as coisas, todas as leis. Hoje você domina, toma nojo do cigarro, toma nojo daquilo, evita aquilo outro, evita isso, evita aquilo. Porque tudo que você tem como mulher, você sabe para que serve. Tudo que você dispõe como homem, você sabe para quê. Sujeita-se a estas coisas. Mas então não é isso. Nós não vamos ter que lutar com roupa lá. Nós não vamos precisar da Bíblia lá. Na oração, do fundo, clamo fundo, ele disse, quando a espada estiver pendurada, a fumaça dissipada, a Bíblia fechada. Nós não precisamos de Bíblia lá. Nós não vamos precisar de óculos. Nós não vamos precisar do pudor, da vergonha. Lá. Nós não vamos ter que dominar estas coisas. Nós vamos dominar coisas 1000 vezes, milhões de vezes superiores. Agora, quem não é fiel no mínimo, quem não dá conta, quem não tem força, não alcança coragem para dominar o mínimo, como dominar o máximo? Não é um desafio, propriamente, para nos encostar no canto da parede. E nem tampouco uma cauterização de consciência. Mas tem uma coisa, há uma diferença muito grande nesse povo. Esse povo se incomoda com o erro, se entristece com o erro.
O mundo não está, o mundo religioso não. Eles estando pregando, estando orando pelos enfermos, estando curando enfermos, estando expulsando demônios, estando cantando bonito, estando fazendo isso e aquilo outro, e construindo catedrais e fazendo serviço social, então para eles isso é tudo, eles estão satisfeitos. Eles estão felizes. Agora nós não. Nós não estamos satisfeitos. E nós vamos ter a continuação desse tema. Ser filho. Ser filho. Sem ser filho, jamais ele seria sumo sacerdote. Jamais ele seria rei. Sem ser leão, ele não poderia ser o cordeiro. Sem ser o cordeiro, ele não poderia ser a pomba. Ele é o mesmo Deus. E a mesma coisa é com o seu corpo, porque filho de Deus é o corpo dele. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Esse trovão, como o irmão Branham disse, eu estava com José, eu estava com Moisés, e eu estava com ele no Jordão, quando ecoou aquele trovão, rimbombou. Tu és meu filho amado em quem tenho prazer de habitar. Meu filho. Isso pega lá no paladar, no céu da boca. A mamãe gostava de fazer essa comparação. Ela falava meu, minha, meu. Isso pega. Esse possessivo, em qualquer língua, ele dá uma sensação de propriedade, de segurança. Meu, minha. Fiquemos de pé.